É bem provável que você já tenha utilizado média ponderada. Nas escolas, as notas são calculadas dessa forma. Eu, quando fui estudante no ensino médio, fazia 2 avaliações por bimestre para cada uma das disciplinas. Eu fazia um teste que tinha peso 1 e fazia uma prova ao final do bimestre que tinha peso 2. De modo que a minha nota bimestral era calculada da seguinte forma: nós pegávamos a nota do teste, multiplicávamos por 1, depois a nota da prova, multiplicávamos por 2, somávamos esses resultados e dividíamos por 3. O objetivo disso é fazer com que a prova tenha mais valor do que o teste. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, a prova tem 2 vezes mais valor do que o teste. Então, é como se, na verdade, eu tivesse feito a prova 2 vezes e tirado a mesma nota 2 vezes. Teste mais prova, dividido por 3. Por isso é que a gente sempre divide pela soma dos pesos, porque, na verdade, é como se eu tivesse feito, nesse exemplo que eu estou dando aqui, 3 avaliações, sendo que 2 delas com a mesma nota, que é a nota da prova. E aí uma coisa que é interessante da gente discutir é o seguinte: imagine que nesse sistema alguém tire 6 no teste e 8 na prova. Se você não acredita, você pode fazer a conta aí da nota bimestral. Numa situação como essa, você vai ver que a nota bimestral não vai ser 7. Aliás, ela vai ser uma nota mais próxima do 8 do que do 6. Por quê? Porque o 8 tem mais peso. Então, o 8 puxa a média mais para perto dele do que para perto do 6. Então, essa nota bimestral vai estar mais perto do 8 do que do 6. Por quê? Porque quem tem maior peso puxa a média para perto de si mesmo. A situação contrária seria tirar 8 no teste e 6 na prova. Nesse caso, a média também não seria 7, mas seria um valor mais próximo do 6 do que do 8. Por quê? Porque, mais uma vez, essa nota 6 tem o dobro do peso que a nota do teste. Então, o 6 puxa a média para perto dele. Então, essa nota vai ficar mais perto do 6 do que do 8. Bom, e o que isso tudo tem a ver com aquela história lá dos segmentos orientados? Vamos tentar traçar uma correlação entre esses dois assuntos. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu coloquei um ponto C aqui sobre o segmento AB, de modo que o C quebrasse esse segmento AB em 2 pedaços. O primeiro pedaço AC proporcional a 3 e o segundo pedaço CB proporcional a 2. Então veja só, o C não é o ponto médio, ele está mais para perto do B do que do A. Se a gente pensar que A e B são as notas que eu atribuí aqui a teste e prova, pense que são 2 notas e que o C é a média bimestral num sistema em que uma das notas tem peso 3, porque está escrito aqui 3, e a outra nota tem peso 2. Portanto, o nosso sistema aqui, alguma nota vai ser multiplicada por 2, alguma coisa vai ser multiplicada por 2, outra coisa, outra informação vai ser multiplicada por 3, nós vamos somar esses 2 resultados e, por fim, nós vamos dividir por 5. Essa ideia das médias ponderadas é o que está acontecendo aqui na relação entre as coordenadas de A, B e C. Se você pensar que C, as coordenadas do ponto C, correspondem à nossa nota bimestral, e se você pensar que A e B são as notas, por exemplo, de teste e prova, eu só preciso entender como esses pesos estão distribuídos. Então, veja só, o C está mais perto do B do que de A. Portanto, o B tem mais peso do que o A. As coordenadas de B pesaram mais nessa conta do que as coordenadas de A. E como é que esses pesos estão distribuídos? Peso 3 para alguém, peso 2 para o outro. Portanto, se o B é aquele que tem maior peso, então
é justamente o B, que será multiplicado por 3. Da mesma forma, o A, que está mais distante do ponto C, tem um peso menor. É justamente ele que vai ser multiplicado por 2. Se você voltar lá no outro vídeo, ou se você já assistiu, você vai ver que esse resultado é exatamente o resultado final lá do nosso cálculo. O C, as coordenadas do C serão calculadas fazendo 3 vezes as coordenadas de B, mais 2 vezes as coordenadas de A, e tudo isso dividido por 5.